Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz, Senhor. Ouça, Senhor, a voz desta pessoa que está aflita, desesperado, porque perdeu pouco ou muito que tinha. Meu Pai, nesta pandemia, perdeu um ente querido, perdeu a sua única fonte de renda, está com medo do presente e do futuro. Esta pessoa já foi ameaçada, inclusive, de morte, não tem nem para o básico, e ele está aí agora, aflito, desesperado, e eu o convidei a falar contigo, porque o Senhor pergunta na tua palavra: não ouviste falar de mim, que sou o Criador dos confins da terra, que sou Deus, o Senhor, que não me canso nem me fadigo? Oh, meu Pai, o Senhor não se cansa da gente. As pessoas podem enjoar e se cansar de nós, porque são humanos e falhos como nós. Essa pessoa talvez esteja sendo rejeitada. Esse telespectador, ouvinte, internauta, agora chora porque sente a dor de ser ignorado, de ser desprezado, desvalorizada por tudo, por todos, mas não por ti. Ainda que ele não tenha um centavo, ainda que ele haja perdido tudo, e ainda que ninguém creia nele, o Senhor crê e sacudiu ele aí agora no presídio, sacudiu ele aí agora no seu carro, no hospital, dizendo: eu creio em você, eu quero dar o meu espírito para você, como dei para estas pessoas que me invocaram. Então, meu amigo, invoque-o aí agora, diga: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é vivo, real, como essas pessoas falaram, como está escrito aí na Bíblia Sagrada, diga: eu quero ver agora, me dá um sinal. Fale para ele: me dá um sinal, porque eu não quero mais ser esta pessoa que eu tenho sido. Fale, meu amigo, diga para ele: eu não quero ser mais essa pessoa amargurada, essa pessoa indefinida, triste, medroso. Vem, Senhor Espírito Santo, vem agora sobre todos aqueles que te invocam. Por favor, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. Coloque a sua mão sobre a palavra daquele que criou o universo, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Diga para ele: cria em mim um novo coração. Eu não quero mais este coração velho. Eu quero um coração novo para ser possuído pelo teu Espírito, porque eu quero ser teu. Diga: eu quero ser teu filho. E ele abraça você agora. Receba o abraço do Senhor Jesus. Ele diz: eu estou aqui. Eu não desisti de você. Eu não me cansei de você. E só estava esperando que você se entregasse para mim, para que eu pudesse lhe guiar. Seja envolvido pelo Espírito de Deus aí agora, minha amiga. Receba paz, força para buscá-lo e coragem para obedecê-lo. Meu Pai, nós declaramos esta água consagrada como símbolo do Teu Espírito. Eu a declaro abençoada, para que todos que oram conosco sejam possuídos por Ti e tenham a alegria da salvação. E você que concorda, diga amém. E graças a Deus. Beba, participemos juntos. Pode continuar falando com Ele. Ele está aí. Ele ouve e responde você.
Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Eu quero pedir que você me ajude a consagrar este óleo que nós vamos usar no domingo que vem. Eu vou estar na entrada aqui do templo a partir das 17 horas, das 17 às 17h30. E eu quero ungir a este ente querido seu que hoje não está aqui, não pôde vir, mas que virá. Talvez agora ele esteja em casa, bêbado, drogado. Talvez ele esteja hospitalizado. Talvez ele esteja desacreditado, tenha ficado no estacionamento, no carro, aguardando você participar da reunião, ou virá lhe buscar ao término da mesma. Mas no próximo domingo isso vai ser diferente. Ele vai entrar e eu vou estar lá na entrada, juntamente com os demais bispos e pastores, para ungí-lo com este óleo. Diz o Salmo 20, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Nós vamos ungí-lo para que Deus o salve. O salve. Eu sei que nós pedimos a Deus a bênção na família para que Ele supere os problemas de saúde, os problemas econômicos, os vícios, os problemas sentimentais, as dificuldades que todos enfrentamos na vida. Mas, sobretudo, nós devemos pedir para que haja salvação. E por isso nós vamos ungí-los, para que Deus os salve. Amém? Diz mais ainda no versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Quando este óleo tocar no alto da cabeça deste ente querido seu, Jesus estará colocando a mão direita sobre a sua cabeça, para remover da cabeça dele pensamentos de suicídio, traição, pensamentos de homicídio, pensamentos de corrupção, de esquema, pensamentos de pagar o mal com outro mal, de fazer justiça com as próprias mãos e gerar outros problemas ainda piores do que ele já tem. Desistir do seu casamento, desistir dos seus objetivos, desistir da fé. Nós vamos ungí-lo, seja ele católico, espírita, judeu, seja ele ateu, seja ele budista, testemunha de Jeová, muçulmano, não importa. Nós vamos ungí-lo, traga ele aqui. Bispo, mas ele é chamado do viciado, ele é chamado do caso perdido. Traga ele que nós vamos ungí-lo. E o Espírito Santo vai fazer o que eu não posso, o que você não pode. Como está escrito aqui no Salmo 20, a mão direita de Deus vai ser estendida e ele vai viver um pedaço do céu aqui na terra e não inferno, como está escrito aí. Desde o seu santo céu, com a força da sua mão direita, Deus vai tocá-lo para libertá-lo, curá-lo e salvá-lo. Você crer? Então, dever de casa, na sua oração matinal e na sua oração noturna, você vai ler o Salmo 20. Eu quero convidá-lo a ler comigo durante todos os dias desta semana o Salmo 20. Não esqueça disso. Qual é o número do Salmo? 20. Na sua oração matinal pela manhã e na sua oração noturna antes de se deitar. Meu nome é Gutenberg de Carvalho, tenho 25 anos e a minha infância ela foi uma infância marcada por perdas, tráficos e drogas. Quando eu tinha 9 anos de idade,
a minha mãe ela veio falecer. Para poder ajudar em casa, eu tive que automaticamente trabalhar em supermercados, ensacolando, mercadinhos. Até mesmo cheguei ao ponto de ter que pedir dinheiro na rua e até mesmo em um bairro aqui do Rio de Janeiro, em API da Penha, eu cheguei a pedir comida nos condomínios das pessoas devido à situação que nós enfrentávamos de aperto e uma condição ruim financeiramente falando. Então, depois de um ano eu comecei a usar drogas, eu comecei com a maconha, depois da maconha eu fui pro haxixe, e aí eu comecei a usar loló, êxtase, LSD, até que elas passaram a fazer parte da minha vida de maneira que eu já não conseguia mais abandoná-las. Eu só conseguia me sentir bem de forma momentânea enquanto eu estava sob o efeito das drogas, mas do contrário, fora desses momentos de droga, festa, baile, prostituição, fora disso, eu era uma pessoa que carregava um vazio e por si só era uma pessoa muito revoltada. Eu cheguei a assaltar, eu cheguei a cometer furtos, eu cheguei a sair para roubar, eu cheguei a levar bonde para determinadas comunidades para ter guerra de facção, até que então, diante de toda essa situação que eu passei, de ter ficado com depressão, automaticamente ter essas perturbações e por não ter paz, não ter sossego, estar aflito, agoniado, me sentindo dia após dia me destruindo por dentro, eu recebi um convite de um obreiro devido ao trabalho que ele estava fazendo na comunidade, na Boca de Fumo. Ele passou evangelizando e ele chegou para mim e falou assim: olha, Deus, ele tem poder para mudar essa situação que você está enfrentando. Ele apontou o dedo assim no meu peito e falou: ó, Deus tem poder para mudar essa situação que você está enfrentando. Ele falou assim: vamos comigo lá na igreja hoje? E eu vi aquilo de forma desafiadora. Eu falei para ele: vem cá, você pode ir me buscar amanhã? Aí ele falou assim: mas amanhã? Eu falei: porque amanhã mesmo eu vou no tráfico de drogas, eu vou entregar tudo. Eu vou procurar o dono da comunidade, eu vou entregar tudo. E ele ficou olhando assim, abismado. Não, acredito eu que ele não imaginava que seria algo assim tão rápido. E eu decidi, sendo que naquele dia, quando eu entrei na igreja, minutos antes, eu tinha usado muita droga. Eu tinha fumado muita maconha, muita. E eu cheguei, além de drogado, com depressão, vendo vulto, ouvindo vozes, eu cheguei muito angustiado. E eu lembro que quando acabou a reunião, eu estava leve e eu percebi uma paz dentro de mim. E aí eu comecei a minha caminhada na fé, eu comecei a participar das reuniões e eu comecei a me interessar pelo Espírito Santo. Então, eu me batizei nas águas, porém, eu percebi que ainda faltava algo. O que faltava era o batismo com o Espírito Santo, porque eu entendi que mesmo que eu fosse batizado nas águas, estivesse na igreja, e se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, eu seria como um alimento que teria prazo de validade, que cedo ou tarde, diante das situações, das lutas, eu não iria aguentar e automaticamente eu iria abrir mão. Então, eu comecei a lutar para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a levantar de madrugada, eu comecei a fazer jejum, eu comecei a fazer tudo que era necessário, além de abrir mão do pecado, eu comecei a fazer tudo que era necessário exatamente para provar que realmente eu queria o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que numa quarta-feira, o Bispo Macedo, ele havia preparado um estudo. E esse estudo que ele havia preparado falava a respeito do batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que eu voltei para casa com aquele estudo, com um perfume que o bispo havia consagrado lá em Israel. E eu lembro que eu voltei para casa numa quarta-feira mesmo e eu entrei no meu quarto. Eu deixei o quarto todo arrumado. Eu fui e li de novo aquele estudo e eu falei: não, tem que ser hoje. Falei: Deus, se o Senhor não derramar o teu Espírito sobre a minha vida hoje, eu não sei se eu vou conseguir aguentar mais uma semana.
eu quero muito o Senhor. Eu já não tinha mais palavras. E por já não ter mais palavras, eu fiquei em silêncio. Quando, de repente, eu percebi, a princípio, a primeira coisa que eu percebi foi um fogo vindo sobre mim. Mas não foi um fogo de fora para dentro. Foi um fogo de dentro para fora. De dentro para fora. Aquele fogo, ele estava tirando de dentro de mim a vontade que eu estava tendo de voltar para as drogas, para o tráfico. Aquele fogo fez com que toda aquela vontade desesperadora de voltar à vida que eu estava vivendo, aquele fogo foi consumindo aquilo, foi quebrando aquilo. Até que eu comecei a perceber uma alegria. E essa alegria ela foi crescendo, essa alegria ela foi desenvolvendo. E começou a nascer dentro de mim uma vontade de ganhar almas, de levar para as pessoas aquilo que eu estava recebendo de Deus. E ali o Espírito Santo confirmou que Ele era comigo. E eu lembro que no dia seguinte nós tínhamos uma reunião do grupo da igreja. E uma obreira chegou para mim e falou assim: vem cá, você recebeu o Espírito Santo? Aí eu falei: eu recebi. Aí eu falei: mas como é que a senhora sabe? Ela falou assim: não, porque o seu semblante está diferente. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa completa, eu tenho paz. Quando eu enfrento lutas, Ele me sustenta, Ele me dá direção, eu não me vejo perdido. O Espírito Santo hoje Ele é o meu guia. Ele é o que me conduz, Ele é o que me dirige. Ele, para mim, é a razão do meu viver. É como a gente costuma dizer: se não fosse pelo ar que nós temos, nós não vivíamos. O Espírito Santo, para mim, é o ar que eu respiro. E graças ao Espírito Santo, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa, uma pessoa realizada. Por meio dele, hoje, eu sou muito feliz. O Espírito Santo, que é a energia do Criador, a única capaz de nos transformar, acabou de provar para você. O Espírito de Deus acabou de provar para você que ouve vozes, você vê vultos, você é uma pessoa hiper agressivo, irritado, você usa drogas, você é uma pessoa que perdeu um ente querido na sua infância ou na sua adolescência. O Gutenberg, ele perdeu a mãe aos 9 anos de idade e ele começou a se envolver no vício, que foram levando ele ao uso de drogas. Depois há uma perturbação espiritual, psicológica, emocional, que fez dele um monstro. Ele não queria ser aquele jovem, até que ele entendeu que só o Espírito de Deus podia transformá-lo, só o Criador poderia refazê-lo. E foi o que aconteceu. Hoje está aqui o Gutenberg, casado, pai, hoje realizado, sem traumas, sem vícios. Hoje, um homem feliz, porque ele foi possuído pela energia do Criador, que é o Espírito Santo. Meu amigo, é essa energia que você precisa. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos na entrada. A Viviane, a minha esposa e eu estaremos juntos, a partir das 17 horas, para ungir a você e a este ente querido seu, que está viciado, traumatizado, depressivo, agressivo, desacreditado. Como estava o Gutenberg? Você vai trazê-lo, você vai fazer o seu trabalho, que é crer e trazê-lo. E nós vamos fazer o nosso, que é ungir, pregar a palavra de Deus, ministrar a purificação para que haja a salvação, que é o Espírito de Deus, a energia de Deus envolver o corpo, a mente, a alma deste ente querido seu e transformá-lo em um filho do Altíssimo. Veja o que acontecia ao pôr do sol.
E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lo traziam. Quer dizer, todos aqueles que tinham um familiar enfermo, do corpo, da alma, levavam a Jesus ao pôr do sol. E o que fazia o Senhor Jesus? Cruzava os braços? Ficava indiferente? Não. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. É isso que Ele quer fazer com você e com este ente querido seu que está enfermo na alma, angustiado, depressivo, triste, desacreditado, com medo da morte, com medo da vida, com medo do futuro. E curar também o corpo. Se Ele cura a alma, que é o mais difícil, Ele não vai curar o corpo? Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, nós estaremos realizando esta unção para que haja a salvação sua e da sua família. Meu nome é Rayana, sou contadora, tenho 27 anos e antes de ser dizimista, eu tinha uma vida sem perspectiva, né? Eu sou de uma família do sertão nordestino, da Bahia, então quando a gente chegou aqui em São Paulo, eu e meu irmão, os meus pais já estavam aqui, principalmente não tinha perspectiva de nada. Comecei a trabalhar com meus 16 anos, então eu comecei como auxiliar, depois eu fui para jovem aprendiz numa construtora, não ganhava bem, sabe? Era um valor muito pouco naquela época, né? Eu não conseguia viver praticamente. Acabei adquirindo um vício, né? Na verdade, as amizades me levaram a isso, né? O vício da pornografia. Então eu fiquei dos meus 12 anos até os meus 20 anos nesse vício. Perdia tempo, porque a pornografia, você investe naquilo, né? Você precisa ter tempo para aquilo, né? Então, o tempo que eu era jovem, né? Eu poderia estar investindo nos meus estudos, né? Em algo para mim, mas a pornografia me consumia, né? Então, eu fiquei 8 anos, né? 8 anos da minha vida nisso. Chegando na Igreja Universal, eu ouvi falar sobre o dízimo, né? Eu ouvi falar da importância que tinha, né? Então, quando o pastor falou, eu falei assim, poxa, é o caminho. É o caminho que eu preciso, né? Porque aqui falava muito sobre vida completa, né? Então, quando foi me proposto isso, colocar Deus em primeiro lugar. Claro, tinha os meus sonhos, assim, sonhos que eram inalcançáveis naquele momento, né? Mas quando falaram assim, você tem que ser dizimista, para Deus, eu vi aquilo como uma alegria, porque eu falei, poxa, ninguém tinha falado dessa importância para mim, né? Então eu recebi de coração aberto mesmo. Porque quando eu comecei a priorizar a Deus, né? Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E era interessante que quando falava algo assim, você tem que priorizar Deus. E mesmo eu não tinha condições, mas eu falava assim, poxa, eu vou colocar Ele em primeiro lugar. Eu vou colocar Ele em primeiro lugar. Então Deus, Ele começou a ver isso em mim, a minha entrega, né? Então passou um tempo, eu comecei a obedecer, eu me batizei nas águas, aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, me falaram da importância, né? Que eu poderia, nessa época eu já estava estudando, né? Deus, Ele me proporcionou uma faculdade onde eu não paguei nada, então eu me formei 100% gratuito, porque Deus, Ele me deu isso. Recebi o Espírito Santo, comecei a ter visão das coisas, sabe? Não que eu colocava a minha faculdade como algo precioso, mas o meu Deus era mais precioso do que Ele tinha me proporcionado, sabe? Então, Ele foi abrindo a minha visão. A minha visão, ela foi aberta. Aí eu comecei a estudar, fui me especializar. Eu fiz uma especialização na Austrália, fiquei um período lá, estudei, me especializei. Voltando para cá, né, eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com um banco super famoso aqui no Brasil e uma instituição financeira, onde a gente levava educação financeira aos jovens carentes, né, das escolas públicas. Então, e a área financeira é uma área que eu sofri muito, mas Deus, Ele usou de tudo que eu aprendi naquela época para poder ensinar esses jovens. A maior riqueza que a gente tem é a riqueza do Espírito Santo, né? Porque o que adiantaria, né? Eu ter um bom trabalho, eu ter as oportunidades que surgem para mim, e se eu tivesse oca dentro de mim, né? Mas o Espírito Santo, Ele me preenche com essa alegria, com essa felicidade, com essa prosperidade, né? Porque o próprio Espírito Santo é a prosperidade que a gente precisa, né?
de mais nada. Então, assim, hoje eu tenho paz, eu amo a minha família, coisa que eu não amava, eu não gostava de ficar em casa. Mas o Espírito Santo, ele uniu a gente, principalmente o meu pai. Hoje eu tenho muito mais prazer em estar com ele. O meu tempo hoje ele é valioso, porque é um investimento que eu estou fazendo. O dízimo, ele é o principal. É Deus me mostrando que se eu continuar obedecendo a palavra dele, tudo ele vai suprir. Não estou falando de coisas financeiras, mas principalmente o espiritual. Então o dízimo, ele é o start, né? Quando você se torna dizimista para Deus, ele também se coloca como primeiro na vida dele, né? Não fala na palavra que tem um memorial, que Deus ele sempre está na frente dele? Então os dizimistas, esses que honram a Deus, Deus sempre está se lembrando. A Rayana queria ser feliz e fazer feliz aqueles que fazem parte da sua vida, mas ela não podia. Se ela não era feliz com ela mesma, imagine fazer feliz o seu esposo, os seus filhos, irmãos, né? Os seus familiares. Impossível. Se você não está bem, como você vai poder ajudar alguém? Mas quando a Rayana entendeu que ela precisava era do Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, a energia do Criador, a única capaz de refazer a nossa vida, de nos transformar de dentro para fora, ela buscou, ela colocou toda a sua força em buscar e receber essa energia do Criador. E ela foi transformada numa esposa, em uma mãe, em uma irmã, em uma filha, em uma mulher hoje bem-sucedida, realizada em tudo. Não por causa das pessoas que estão ao seu redor, não por causa da sua formação acadêmica de contadora, mas sim pelo Espírito de Deus que habita nela, que lhe dá a alegria, a felicidade, independentemente de pessoas e de coisas. Meu amigo, nós estamos dando a todos a oportunidade de assumir a fé nesse Deus verdadeiro, nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus vivo, para que você receba o seu Espírito. Nós vamos recolher os nomes dos que assumem um segundo lugar para honrar a Deus em primeiro. E nós vamos introduzir o nome dessas pessoas aqui no altar do incenso. Assim como o incenso subia, como sinal de que as ofertas, os dízimos, os sacrifícios haviam sido aceitos por Deus, assim também na festa das primícias, no tabernáculo, no mês de novembro, nós vamos apresentar os nomes dos fiéis para que as orações dos justos subam ao Senhor e desça a resposta que é o Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo, que é a energia do Todo-Poderoso. Veja o que diz aqui a sabedoria, o Espírito de Deus, através do livro de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam. A sabedoria ama, o Espírito de Deus ama os que me amam. E os que me cedo me buscarem, me acharão. Então busque já. Pare de olhar para trás, olhe para frente. Aproveite esta oportunidade de domingo agora estar conosco num templo da Universal mais próximo da sua casa para buscar o Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da energia do Criador que nos capacita para vencer todos os obstáculos e desafios e problemas desta vida. Por isso, priorize o Espírito de Deus, que é a sua energia, o seu poder, e você nunca mais será a mesma pessoa. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos para se voltar contra Deus. Esse é o mesmo espírito que age no mundo para confundir e causar divisão entre o povo de Deus. O dragão irá declarar guerra contra o restante do povo de Deus na terra, ou seja, aqueles que se converteram após o arrebatamento serão perseguidos a fim de negarem a sua fé.
Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre Satanás lançado na terra. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Não esqueça de trazer os seus familiares para serem ungidos na entrada aqui do Templo de Salomão. A Viviane e eu estaremos na entrada a partir das 17 horas, das 17 às 17h30, para ungir a você e aos seus familiares, aos seus convidados, para que você e eles sejam possuídos pelo Espírito Santo, como também em todos os templos da Universal. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passou pra mais todo o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz pintar